Versículo 11 e 12. Continuando o estudo bíblico sobre a predestinação, vamos falar nessa noite sobre a predestinação e a soberania e a providência de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Oremos ao Senhor nesta hora. Jesus Cristo querido, Jesus Cristo amado, Deus de toda glória, Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e tudo que há na terra te pertence. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Tu és o Deus soberano. Tu és o Senhor de senhores, o Rei de reis. E a nossa vida, meu Pai, está por inteiro nas Tuas mãos. Tu nos escolhestes desde antes da fundação do mundo. Nos predestinaste em amor para a salvação. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Tu nos deste vida, Senhor. Estávamos caídos, estávamos num tremendal de lama, e Tu nos resgatastes para a Tua glória. Nos libertaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Seu amor. Por isso nós estamos aqui nesta noite. O Senhor nos escolheu, o Teu Espírito guiou os nossos passos até este lugar. Tu criaste o nosso coração, o querer e o realizar. Por isso nós Te damos glória, nós Te damos graça, nós Te bendizemos como único e soberano Deus, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus eterno, nós vamos nessa noite dar mais um passo no conhecimento da predestinação. Eu tenho repetido incansáveis vezes que predestinação é a coluna vertebral do Evangelho. A predestinação, ela é a coluna vertebral da vida cristã. Você não pode viver uma vida cristã saudável, você não pode manter um relacionamento íntimo com Deus, se você não crê na predestinação. Porque é a predestinação quem faz com que tu conheças Deus, reconheças Deus como um Deus soberano, como o Senhor dos céus e da terra. Como diz a Sua palavra, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele se exaltou por chefe sobre todos. Na mão de Deus há força e poder. Com Ele está o engrandecer e a tudo dá força. Então Deus é tudo. Tudo está sob o mais absoluto controle do Deus Todo-Poderoso. Você vê que Deus, irmãos, Ele nunca vai estar sujeito a nada, nem a nenhuma pessoa nesta terra. Deus nunca vai estar sujeito a circunstâncias humanas. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós é que sempre teremos que estar sujeitos à Sua soberana vontade, na certeza de que Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle de tudo que acontece nesse mundo. Nada foge ao controle desse Deus. Então, Judas, quando escreve a sua epístola,
Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. No versículo 4, Judas diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então ele está dizendo o quê? Que toda pessoa que nega que Deus é soberano, toda pessoa que nega que há um só Deus, que se manifestou de 3 formas diferentes, estas pessoas já foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Quem são eles? Os vasos de desonra, os filhos malditos, os filhos do diabo, o joio, os cabritos, a planta que o pai não plantou. E você percebe logo de imediato que o desejo de Satanás sempre foi o quê? Negar a graça de Deus, fazer libertinagem com a graça de Deus, e negar que Deus seja soberano e que Ele seja único. Ele sempre procurou esconder essas verdades da igreja de Jesus. Ele sempre procurou iludir o povo de Deus com essa falsa imagem de que há 3 deuses, de que há 3 pessoas distintas. Você pede ao filho, o filho pede ao pai, o pai pede a não sei quem. Não, há um só Deus, único, soberano e Senhor, que é Jesus Cristo. Depois no versículo 25 ele diz: ao único Deus. Olha, único Deus. Não são 3 como ensina a tradição. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Então, quando se trata de Deus, nós estamos falando, irmão, de um Deus soberano. Nós não estamos falando de um Deus Papai Noel. Nós não estamos falando de um Deus que as pessoas põem ele no canto da parede e mudam a sua vontade com jejuns, com vigílias, com sacrifícios, com obras. Não. O Deus que nós estamos falando, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou a tua vida, Ele é soberano e Ele só faz o que quer, quando quer e como quer. É desse Deus que nós estamos tratando aqui. Então, se Ele é soberano, então é Ele que manda em tudo, não são os homens. Por isso que só Ele pode pegar uma pessoa que está morta em delitos e pecado e dar-lhe vida outra vez. Só um Deus que é soberano, só um Deus que é Senhor, só um Deus que está sobre todas as coisas tem o poder de fazer isto aqui. Veja o que eu vou te mostrar em Efésios capítulo 2. Você volta só um pouquinho atrás, o capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do apóstolo Paulo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que Deus fez? O que este grande amor com que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo? O que Ele fez? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, só um Deus soberano pode fazer isso aqui. Só um Deus que é soberano. Nós estávamos mortos em delitos, em pecados. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade de por nós mesmos sair daquela situação que o pecado de Adão nos colocou. Mas Ele, como Deus soberano, mesmo você estando morto, mesmo você não tendo nenhuma capacidade de reagir, de fazer qualquer coisa, o morto está morto, morto é morto. Ele foi lá e Ele te deu vida. É pela graça que tu hoje sois um salvo em Jesus Cristo. Então, você vê que os gregos chamavam esse Deus soberano de Kyrios. Kyrios significa Senhor de senhores. Eles reconheciam esta soberania de Deus. O salmista, no Salmo 93,
Vamos um pouquinho atrás, lá para o Velho Testamento. Vamos dar uma mergulhada no livro de Salmos. Salmo 93, versículo 1 e 2. Ele diz assim. Salmo 93, versículo 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Aleluia. Se percebe? Deus é desde a eternidade. Deus se revestiu de quê? De majestade, de poder. Então não é o homem que tem poder, não é o homem que tem majestade, é Deus. Ele firmou o mundo que não vacila. Está aí esse mundo firme, né? As estrelas, lua, sol, os planetas, tudo foi Deus que fez, tudo está firmado. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que criou a tua vida, esse é o Deus que te predestinou em amor para a salvação. Depois no Salmo 95, versículo 3, a palavra diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Aleluia. Você sabe quem são esses todos os deuses aqui? Deuses com letra minúscula, somos nós. O Senhor disse: vós sois deuses, mas Ele está acima de todos nós. Nós nos submetemos à vontade do Deus eterno. Então ele diz no versículo 4: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia. Quer dizer, esse Deus maravilhoso, Ele criou os mares, Ele criou os continentes, Ele teve o poder de criar este mundo maravilhoso que nossos olhos contemplam. Ele teve o poder de dizer: haja luz e houve luz, haja separação entre águas e água, e forme-se a porção seca da terra. Ele teve o poder de criar os pássaros, os animais, os rios, a imensidão dos mares. Ele teve o poder de nos criar. Será que Ele agora não tem poder para salvar aquele teu vizinho lá do lado? Será que aquela pessoa ímpia, que não quer saber de Deus, que não se submete a Deus, Deus não a salva porque ela tem o livre-arbítrio? Porque ela tem o poder de decidir se quer ou se não quer? Nunca. Se Ele te salvou e não salvou aquele outro lá, é porque Ele só salva aqueles que Ele predestinou para a salvação. Não é que o homem tem o poder de decidir se quer ou se não quer. Isso não está aqui na Bíblia. Isso não existe isso aqui. No livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, vamos agora para o último livro da Bíblia, no versículo 6, veja o que diz a palavra do nosso Deus. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Diga com o pastor: o Todo-Poderoso. Diga: o Todo-Poderoso. Irmãos, esta igreja aqui, na nossa igreja, no nosso ministério, ninguém questiona a soberania de Deus. Aqui nós sabemos que o destino de tudo nesse mundo, de todos os homens, sejam eles eleitos ou não, estão dentro de um propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus é quem abre, Deus é quem fecha, diz que Ele tem misericórdia de quem quer, e Ele também endurece a quem lhe apraz. Tudo depende de Deus, não depende do homem. Nós temos que acabar com esse ensino diabólico que se introduziu dentro da igreja de Jesus, que põe Deus no lugar do homem e o homem no lugar de Deus, que diz que o homem é que é soberano, que o homem é que decide. O homem não decide nada, Deus é que decide todas as coisas. Vamos ver isso em Romanos, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 15, diz assim a palavra: pois ele diz a Moisés, veja o que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem o pastor da igreja pedir nas orações, de quem a mãe orar pelas madrugadas de joelho no chão, de quem fizer jejum, vigílias e sacrifícios. É isso que está na Bíblia? Não.
terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Depois no versículo 18 ele diz: logo, tem ele misericórdia de quem quer, olha, de quem ele quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então você vê que foi ele, meu irmão, foi ele que abriu o meu coração, para que eu pudesse ouvir a sua voz, entender essas verdades da Bíblia, para que eu pudesse compreender a revelação da sua graça. Você vê que eu passei 12 anos da minha vida espiritual sem poder falar isso que eu falo hoje. Eu não conhecia, eu não entendia, eu lia, mas meus olhos não enxergavam, o meu coração não discernia. Por que hoje eu posso falar? Porque foi uma decisão soberana de um Deus soberano. Amém? Depois no livro de Mateus, capítulo 20, Mateus 20, versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Aleluia. Não pode, isso é uma injustiça, Deus não pode agir desta forma. Não, predestinação é do diabo. Como que é do diabo? Como que é do diabo? Deus está dizendo: ora, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu vou endurecer o coração de quem eu quiser endurecer o coração. Eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço aqueles que eu predestinei, e eu sei quem são aqueles que passaram a existir a partir de Caim, que são os filhos da perdição. Então, Deus está dizendo: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Aleluia. Irmãos, a predestinação é um ato da bondade de Deus. Deus é bom, Ele te predestinou, e pela sua bondade Ele não permite que você se perca nunca. Quem veio de Deus, para Deus terá que voltar. Quem é o homem para se atrever a ser contrário a um ato da soberania de Deus? Só um louco. Então, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, confira por favor na tua Bíblia, e ele disse assim: porque o pastor da igreja é quem efetua em vós. Não é o pastor? Não, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha, tudo isso que eu estou te mostrando nessa noite, irmão, é para que você saiba que predestinação é obra de um Deus soberano, é obra de um Deus que faz tudo como Ele quer, no dia que Ele quer, com quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Nós não cremos num Deus Papai Noel, nós não cremos num Deus que as pessoas põem no canto da parede e sangra Deus, e torcem a vontade de Deus, e obriga Deus a fazer as coisas através de jejum, vigília, de sacrifício. Nós não cremos nisso. Não, nós cremos num Deus que está no mais completo controle, absoluto controle sobre todas as coisas. Amém? Tiago, o irmão do Senhor, irmão de Jesus, Tiago era um pregador para os judeus, mas ele escreveu coisa interessante aqui. Vamos lá para a Epístola de Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 18. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve e ele diz: pois segundo o seu querer, olha, tudo é segundo o querer de quem? De Deus. Irmão, você percebe que é Deus que quer tudo? É tudo segundo a vontade de Deus, não é a vontade do homem que prevalece. Então, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então você hoje está aqui, você hoje é um cristão, você hoje é um crente em Jesus Cristo, você hoje é uma pessoa que tem vida, Deus te deu vida outra vez, mas isso começou, irmão, desde antes da fundação do mundo. Ele te gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias da sua criatura. Primícia significa o primeiro. Antes de Deus criar qualquer coisa, primeiro Deus criou você como filho.
Ele criou o teu espírito, a imagem e semelhança dele. Nem havia mundo, e tu já existias com Deus nos céus. Nós somos primícias da criação de Deus. Aleluia. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Paulo diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veja, não foi você que escolheu Jesus, não foi você que aceitou Jesus. Tu fostes chamado por Deus. Deus te chamou, meu irmão. Olha, você ouve aí 99% dos crentes: eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Os pregadores ficam: irmão, aceita Jesus, irmão, dê uma chance para Jesus. E disse, eu ouvi o rádio e um dizia assim: olha, eu tenho um colega, um conhecido meu, desde o meu tempo de rapazinho, de jovem, isso já faz mais de 25 anos, e eu estou nesses 25 anos orando e jejuando para que ele se converta. Você já imaginou alguém ficar 25 anos orando e jejuando para que alguém se converta? Aceite, dê uma chance ao Senhor. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é que nos chamou. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Tu foste escolhido por Deus, meu irmão. Tu és um escolhido de Deus. Então, você vê que Deus é soberano e Ele não está sujeito a nenhuma circunstância. Deus decretou tudo, e a Bíblia diz que tudo aquilo que Ele decretou, todas as coisas que Ele decretou, foi para o bem daqueles que o amam. Quem são os que amam a Deus? Os predestinados, os que Deus predestinou em amor. Veja isso, por favor, no livro de Romanos, enquanto você vira a página da sua Bíblia. Deixa o pastor molhar a garganta. Graças a Deus. Essa água que eu acabei de beber foi Ele que criou também, irmão. Não foi o presidente da Indaiá, não, foi Deus. Deus tira proveito do que Deus criou, mas é do Senhor. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que algumas coisas, não são algumas coisas, sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que fazem jejum de 24 horas, 3 vezes por semana. Cooperam para o bem daquelas mulheres que não usam calça comprida, não pintam as unhas. Cooperam para o bem daqueles que não vão à praia, nem tem televisão em casa. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Daqueles que são chamados segundo o propósito do pastor da igreja, segundo o propósito da mãe, do pai, do irmão, do avô, da vovó. Não, segundo o seu propósito. Veja, a Bíblia diz: daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito, o propósito de Deus. Então não fui eu que tive o livre-arbítrio, não fui eu que decidi, não fui eu que escolhi vir. Foi Ele que me chamou segundo o seu propósito. Você veja, Deus tinha um propósito, irmão, de que eu seria um pastor. Eu não estou aqui por uma decisão minha, por vontade minha. Isso não é uma coisa que eu sonhava de ser. Eu nunca sonhei com isso. Nunca passou na minha cabeça, nem em sonho. Nem naquelas noites que eu comi alguma comida que fez mal e eu fiquei de madrugada tendo pesadelo. Nem assim. Nunca tive esta vontade. Nunca imaginei um dia me ver num púlpito pregando coisa nenhuma. Mas por que hoje eu estou aqui como pastor? Porque Deus tinha um propósito. Já estava decretado por Deus desde antes da fundação do mundo que eu seria um pregador do Evangelho. E mais, da graça de Deus. Aleluia. O que é um privilégio muito grande, que poucos podem desfrutar. Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 25 e 26 também. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
por que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, irmãos, Jesus disse: olha, graças te dou, porque o Senhor ocultou estas coisas, essas verdades maravilhosas, dos sábios, dos instruídos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Por que que ele revelou aos pequeninos? A Bíblia diz: porque assim foi do seu agrado. Irmãos, veja como isso é lindo. Por que que eu consigo ver coisas na Bíblia, que às vezes um homem que fez faculdade, tem 2 anel de doutor no dedo, 3, 4, 5 diplomas, muita capacidade intelectual, né? Lê a mesma coisa que eu leio e não consegue ver nada. Por que isso aqui? Porque aquela pessoa não pertence aos que Deus predestinou para a salvação. Por que que às vezes você ouve uma mensagem e na mesma hora o Espírito Santo abre o entendimento e você diz aleluia? O outro irmão do lado lá, o vizinho do lado, ouve também e diz: eu não entendo nada disso aí, não entra na minha cabeça. Por que que entra na tua e não entra na do outro? Porque o outro não é predestinado, tu foste predestinado. Deus só revela essas coisas aos seus pequeninos. Olha, meu irmão, tu tens que saber que o Deus que está na tua vida, Ele te dá total e completa segurança, exatamente porque Ele é soberano. Tu hoje tem segurança, tem descanso em Deus, porque tu sabe que Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Venha por favor em Filipenses outra vez, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Veja, Deus concedeu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. Irmão, esse é o Deus que nós cremos. O nome do nosso Deus é um nome que está acima de qualquer nome. Olha, você pode talvez ter entrado aqui nessa noite com um problema, com uma dificuldade. Pastor, o meu problema é uma crise financeira. Irmãos, o nome de Jesus está acima desta crise financeira. Pastor, o médico disse que eu tenho um tumor. Irmãos, o nome de Jesus está acima desse nome tumor. Um câncer, o nome de Jesus está acima desse nome câncer. Se você usar o nome de Jesus e você disser câncer, em nome de Jesus, sai deste corpo, ele tem que sair. Porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes. É o nome que tem poder. É o nome do nosso Deus. Amém? Mas ele diz assim: e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Qual é a língua que confessa que Jesus Cristo é Senhor? A dos predestinados? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, diz a Bíblia, se não for pelo Espírito Santo. E quem é que recebe o Espírito Santo? Quem é que tem o privilégio de ter o Espírito de Deus na sua vida? Os eleitos, os escolhidos, só eles. Agora, eu quero que tu entenda, meu irmão, que Deus não escolhe homens e os predestina por causa de alguma coisa que os homens façam ou tenham. Não é por causa de alguma habilidade. Não pense você que Deus escolhe alguém porque Deus me escolheu porque Deus viu que eu canto muito bem, que eu tenho um talento para música. Não, Deus me escolheu porque Ele viu que eu sou uma pessoa que luta muito, que corro atrás, que tenho muita disposição. Não. Não é dessa forma. Porque se Deus escolhesse pessoas baseado nessas coisas, Ele não seria soberano. Ele não seria Deus soberano. Ele estaria à mercê do talento, da capacidade, das circunstâncias humanas. Veja por favor em Romanos capítulo 3. Voltamos outra vez para o livro de Romanos. É muito importante, é muito rica essa epístola aos Romanos. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda,
não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Veja, não dependeu de nada teu. Esta era a condição que nós nos encontrávamos antes de Deus nos dar vida outra vez. Alguns estavam na macumba, outros estavam na idolatria, outros estavam nos vícios, outros estavam praticando crimes. Você vê que tem irmãos que se converteram dentro de um presídio. Pessoas que praticaram coisas horripilantes. Por que praticaram coisas horripilantes? Porque estavam mortos em delitos, em pecados. Pastor Carlos Magno, todos pecaram? O irmão está esquecendo de Maria, mãe de Jesus. Maria foi concebida sem pecado. Onde está isso na Bíblia, que Maria foi concebida sem pecado? Pastor, mas os irmãos católicos dizem isso. Eles até fazem as suas rezas e dizem Maria concebida sem pecado. Pede até para Maria rogar por eles. É porque eles foram enganados, eles foram iludidos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive Maria. Maria também careceu da glória de Deus, ela também necessitou de um Salvador. Eu vou te mostrar isso no livro de Lucas. Venha com o pastor, por favor, em Lucas capítulo 1, versículo 46. Diz assim: então disse Maria, vamos ver o que Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, aleluia, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quer dizer que Maria reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Deus e como seu Salvador. Então Jesus também é o Deus de Maria, o Senhor de Maria, o Salvador de Maria. Você vê como os nossos irmãos católicos estão enganados. Como que o mistério da iniquidade penetrou lá e conseguiu mantê-los escravos de ensinamentos falsos e diabólicos. Depois Lucas, no capítulo 12, vamos lá para o capítulo 12 de Lucas, versículo 32. Ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha, irmãos, foi Deus que deu o seu reino para você. Um dia perguntaram a Jesus assim: Jesus, onde está o reino de Deus? Está aqui ou está acolá? Jesus diz: nem está aqui nem está acolá, está dentro de você, está dentro de ti. Veja, Deus é soberano. Ele se alegrou em dar o seu reino a você. Agora você diz assim: pastor Carlos Magno, como é que fica a predestinação em relação à providência de Deus? O irmão já mostrou aí, realmente Deus como soberano, Ele sobre o Deus que controla todas as coisas, Ele que se exaltou como chefe sobre todos, Ele que criou tudo, tudo está sob o mais absoluto controle desse Deus. Mas em relação à providência de Deus, pastor? Porque às vezes, pastor, me dá a impressão que Deus pode falhar, e aí eu já sinto vontade logo de fazer um jejum para me garantir. Irmãos, vou te falar um pouco agora sobre a providência de Deus para aqueles que Ele predestinou para a salvação. Abra, por favor, no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Estava falando de Jesus. Quem é a expressão exata do ser de Deus? Jesus Cristo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha, Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Deus empenhou a palavra. Imagina, Deus chegou a empenhar a palavra, e Deus não volta atrás, Deus não mente. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você já sabe que direita no texto grego original é a destra, significa sobre todo poder e sobre toda autoridade. Agora não mais limitado a um corpo de carne. Jesus, quando ressuscitou e quando subiu aos céus, Ele tornou
a sua forma de espírito, e ele agora está sobre todo o poder, sobre toda a majestade de um Deus eterno. Amém? Agora veja, por favor, no Salmo 4, vamos lá para o livro de Salmos outra vez. Eu quero te mostrar a provisão de Deus para a proteção do justo, meu irmão. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha, irmãos, quando a pessoa é de Deus, quando ela verdadeiramente é do Senhor, ela deita e dorme segura. Você sabe que a maioria das pessoas, um percentual muito grande de pessoas no mundo inteiro, não consegue dormir seguro. Acordam de madrugada, têm insônia, andam de um lado para outro, preocupadas, aflitas. Elas estão sempre com medo do amanhã, elas estão sempre com medo do futuro incerto. Muitos só conseguem dormir a poder de calmantes, e às vezes nem o calmante os fazem dormir. Mas nós que somos de Deus, nós que somos eleitos do Senhor, nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque sabemos que nas mãos de Deus nós estamos absolutamente seguros. Amém? Você recebe esta palavra? Então diga graças a Deus. Salmo 5, versículo 12. O salmista diz: pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Aleluia. Pastor, quer dizer então que o injusto não é abençoado? Não é abençoado. Deus só abençoa os justos. Pastor, quem são os justos? Os seus filhos, seus eleitos, aqueles que ouvem, creem e praticam a sua palavra. Então, quando você vive uma vida justa, Deus, Ele te abençoa, como escudo, Ele te cerca com a sua benevolência. Você sabe que, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás aproximadamente, não me lembro, eu mandei a dona Líris, que é uma diaconisa nossa, e a Fortaleza. Ela foi fazer um pagamento de um imóvel que eu pagava, estava em construção, e ela foi de ônibus levando uma quantia relativamente alta no bolso. E quando o ônibus pegou aquele trecho de Natal para Fortaleza, determinado ponto da estrada, de madrugada, assaltaram o ônibus. Havia 3 homens dentro do ônibus, armados. Estava havendo alguns assaltos naquela época por aquelas bandas, e aí mandaram o ônibus parar e começaram a assaltar todos os passageiros, tomar todo o dinheiro de todo mundo, joia, relógio, olha, deixar a turma realmente de tanga. E ela sentada no banco, e ela disse: pastor, os homens vieram de lá com cada revólver desse tamanho, e eles vinham banco em banco, chegou no meu, tirou tudo da senhora do lado e passaram para o banco seguinte, e não olharam nem para mim, não tocaram em mim. Irmãos, o que é isto aqui? Lá estava o escudo da benevolência de Deus. É assim que Deus faz, é desta forma que Deus age com os justos, é dessa forma que Deus procede com os seus filhos. Ele te cerca, irmão, com o escudo da sua benevolência. Aleluia. Deus é bom, Deus não é mau. Essa imagem de um Deus mau, de um Deus perverso, os pregadores criaram, isso é uma inverdade, isso é uma infâmia contra Deus. Deus é bom. Nunca veja Deus como um Deus mau, meu irmão. Deus é bom. Deus quer o melhor para a tua vida. Amém? Salmo 121. E não apenas ela era justa, como estava levando o dinheiro de um justo. Deus tinha que botar escudo mesmo naquela hora, meu irmão. Olha, os bandidos ficaram cegos na hora, não enxergaram, a mulher ficou invisível. É verdade, ficou invisível, não viram. Como é que pode pegar todo mundo, só um passar desapercebido? Só Deus pode fazer isso. Salmo 121, versículo 3, diz assim a palavra: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme, irmão. Às 24 horas do dia, Deus está tomando conta da tua vida. Creia, por favor, nisto. Tu tens
tens que viver no descanso de Deus. Não vivas apavorado com nada. Não temas nada nesta terra, irmão. Deus te guarda, amém? Ele não permite que os teus pés vacilem. Depois no versículo 7 ele disse: o Senhor te guardará de algum mal. Não, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Irmão, se Ele guarda você de todo mal, se Ele guarda a tua alma, onde é que os pregadores foram buscar a ideia de que o diabo pode um dia pegar um filho de Deus e levar para o inferno? Olha, eu fico realmente preocupado em saber aonde eles foram descobrir essas coisas. No versículo 8 ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e até o dia que peques. Se pecar, não guarda mais nada, não protege mais nada, entrega nas mãos do diabo. Olha, risca do nome do livro da vida, derrama azeite quente nos ouvidos. É isso que Deus faz, desde agora e para sempre. Aleluia. Irmão, Deus te guarda desde agora e para sempre. Tu não pode se perder das mãos de Jesus. Ninguém pode te arrebatar. O diabo não te pode tocar. O mal não pode te atingir. Inveja, olho grande. Eu vejo aí os crentes: cuidado com o olho gordo, cuidado. Que cuidado com o olho grande? Que nada, meu irmão. Eu estou guardado, eu estou protegido por aquele que é o Senhor dos céus e da terra. Ele colocou anjos acampados em nosso redor, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Amém? Fala para o teu irmão do lado: há anjos em teu redor, meu irmão. Ah, mas explica para ele: para te guardar de todo mal. Senão a pessoa pode pensar que é para outra coisa, que é para castigar, para punir. Diga: para te guardar de todo mal. Aleluia. Pastor Carlos Magno, pastor, em relação às minhas necessidades, como é que eu posso ver Deus em relação às minhas necessidades? Como é que Deus se manifesta? Porque, pastor, nós temos tantas necessidades na nossa vida, durante o nosso percurso neste mundo, né? Quantas necessidades surgem? Quem é que não tem necessidade? Todos nós temos. Vamos ver como é que Deus age em relação às nossas necessidades. Filipenses, outra vez para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele diz: e o meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha, meus irmãos, tu tens que descansar nisto que Deus diz. Tu tens que crer nesta palavra. Deus sempre supre as nossas necessidades. Pastor, e quando nós passamos por aqueles momentos difíceis, pastor, quando a necessidade é muito grande, irmãos, continue confessando com os teus lábios: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Continuas confessando, porque Deus não falha. Ele disse: a minha palavra não volta vazia. Deus supre todas as necessidades. Você lembra de José no Egito? Olha, Deus permitiu que José fosse traído pelos irmãos, fosse levado para uma terra estranha, ficasse lá servindo a um egípcio, depois foi caluniado pela esposa daquele homem. José foi colocado no fundo de um cárcere, mas dali Deus o tirou para que ele se tornasse governador do Egito. Você sabe para que Deus fez isso, irmãos? Para suprir a necessidade do povo de Israel. Foi José que fez o Egito prosperar quando veio 7 anos de fome sobre a terra. E quando o povo de Israel foi ao Egito, os seus próprios irmãos que o haviam traído, que o haviam vendido como escravo, José supriu a necessidade de toda a nação de Israel. Ele estava lá como governador do Egito. Era Deus agindo para suprir a necessidade do povo de Israel. Você vê como Deus é maravilhoso? Se lembra da história de Moisés? Quando Moisés nasceu, Faraó deu uma ordem para matar todas as crianças que nascessem naquele período. A mãe de Moisés pegou a criança, colocou lá num cestinho de vime, colocou no rio e jogou no rio. E disse: seja o que Deus quiser.
Estava lá a filha de Faraó, não sei quem de Faraó, tomando banho, viu aquele cesto, pegou, tinha uma criança linda, disse, não, essa eu vou ficar, essa eu vou criar. Criou Moisés estudou nas melhores faculdades egípcias, um homem culto, um grande legislador, um grande administrador. Quem foi o libertador do povo de Israel, do cativeiro do Egito? Moisés. Você percebe como é que Deus trabalha? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O profeta Isaías, vamos agora outra vez ao livro do profeta Isaías, no capítulo 46, na Bíblia do altar, está na página 959, se você tem Bíblia grande como esta aqui do altar, essa de letras gigantes. Capítulo 46, Isaías é o Paulo do Velho Testamento, é o profeta da graça de Deus. No versículo 3 ele diz, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Olha a predestinação aqui outra vez, aleluia. Olha a predestinação de Deus, irmão. Ele diz, olha, eu te carrego desde o nascimento, desde o ventre materno já te levo nos braços, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se movem, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a vontade da convenção das igrejas. Ah, não é a vontade da convenção, irmão. Farei toda a vontade daqueles que jejuam e ficam de joelho no chão. Farei toda a minha vontade. Você vê que predestinação não é uma coisa tirada assim de um versículo isolado da Bíblia. Irmãos, predestinação é muito mais profundo do que muitos imaginam. Ela está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Volto a repetir, predestinação é a coluna vertebral do Evangelho, é a coluna vertebral da vida cristã. Se você não crê em predestinação, então você não crê em Deus. Tu és o teu próprio Deus. Então você não crê na Bíblia. Então você não crê que há um Deus que é soberano e que domina sobre todas as coisas. Olha, depois de tudo isto aqui que o Espírito Santo nos mostrou nessa noite, será que ainda haverá no nosso meio alguma pessoa que tenha dúvida sobre predestinação? Eu não creio, eu não acredito que haja. Então você vê que Paulo tinha absoluta razão quando ele escreveu aos Romanos. Por favor, vamos ver em Romanos. A gente já lemos aqui mais de 1000 vezes esse versículo. Vamos ler pela 1000ª vez. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo disse à igreja de Roma: porquanto aos que de antemão conheceu, você viu Isaías falando que Deus nos guardou, Deus nos carrega nos braços desde o ventre materno. Então, aos que de antemão conheceu, o que Deus fez com aqueles que ele de antemão conheceu? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja, Deus só chama quem ele predestinou. E aos que chamou,
a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, hoje tu estás aqui porque Deus te predestinou. O pecado de Adão te matou, tu estava perdido como ovelha que não tem pastor, tu estavas andando pelos lugares escuros e escuros deste mundo, mas um dia Deus te chamou, Deus te justificou e Deus te glorificou. Hoje tu estás perfeito aos olhos de Deus. O teu espírito está perfeito, a carne é imperfeita. A carne tem que ser aperfeiçoada todos os dias. Nós temos que nos santificar na carne, vindo à igreja, participando de cultos, crescendo no conhecimento de Deus, obedecendo a palavra, mas o teu espírito está absolutamente perfeito. Nada mais precisa ser feito. Em Hebreus 10:14 ele diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Quem que ele aperfeiçoou para sempre? Quantos estão sendo santificados? Então, em 2 de Coríntios, capítulo 3, estamos chegando no finalzinho da mensagem. Tenha só mais um pouquinho de paciência, me conceda mais 2 minutos que eu encerro a mensagem desta noite. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem dos nossos sacrifícios. Não, a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, a nossa suficiência vem de Deus. Não vem das minhas obras, não vem das tuas obras. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Tudo vem de Deus, a nossa suficiência vem do Senhor. No capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Quer dizer que é possível, durante o percurso da nossa vida, em alguns momentos, nós temos uma leve e momentânea tribulação, mas ele diz que quando isto acontecer, será para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. De toda comparação. Eu creio, irmãos, que Deus trouxe nessa noite aqui pessoas que estejam passando por momentos de tribulação. Talvez uma tribulação na tua família, talvez uma tribulação no teu casamento, talvez uma tribulação no teu espírito, na tua alma, uma angústia, uma tristeza, uma insegurança. Talvez uma tribulação em relação aos teus filhos, em relação ao teu trabalho, à tua vida financeira. Se puder botar um fundo musical, eu agradeço. Talvez uma tribulação por um momento de crise que você está enfrentando nesta hora. Eu quero que tu creias naquilo que a Bíblia está dizendo. Esta tua leve e momentânea tribulação vai produzir na tua vida eterno peso de glória. Aleluia. Talvez na hora você não entenda como é que de um momento de tribulação possa vir alguma coisa boa. Vem, meu irmão, está escrito: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No momento de maior tribulação da minha vida, quando parecia que tudo estava perdido, eu estava como um caminhão carregado, solto ladeira abaixo, sem freio, sem motorista. Mas foi naquele momento que produziu na minha vida eterno peso de glória. Aquela tribulação me fez viajar para Salvador. Eu não tinha nada que fazer em Salvador, mas fui com propósitos totalmente contrários a Deus, mas lá estava reservado um desígnio de Deus, para que através de uma mensagem, Deus me revelasse a sua graça e mudasse para sempre a minha vida. Creia, por favor, nesta palavra. Erga-te, levanta, confesse com a tua boca e creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tu amas a Deus, irmão, mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, creia que o bem virá sobre ti. Deus está no controle de tudo. Deus é bom.
Deus não permitirá que você se perca. Deus não te deixará entregue à tua própria sorte. Creia nesta palavra. Mantém firme a tua confissão, Paulo diz. Ela produz grande galardão. Se você está enfrentando tribulações, eu quero te dizer, irmãos, prepara-te, porque virão dias de muita alegria, de muita felicidade para a tua vida. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. Quando mais escura é a noite, você sabe qual é a hora que a noite é mais escura? Quando ela chega entre 3 horas da manhã, 3:30 da manhã. É a hora que ela é mais escura. Quando mais escura é a noite, mais próximo está o raiar do dia. Mais próximo se aproxima o momento do sol brilhar. O sol vai brilhar na tua vida em nome de Jesus. Porque tu és um eleito de Deus, porque tu és o escolhido, porque Deus é bom e porque Deus te ama. Essa é a mensagem que o Espírito Santo mandou para nós nessa noite. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, toda a igreja.